Boa noite a todos. Boa noite. Que Jesus nos abençoe e nos ilumine. Que a espiritualidade amiga possa nos auxiliar nessa noite. O tema de hoje nós conversaremos sobre o casamento, sobre essa oportunidade bendita que Deus oferece a cada um de nós para nos auxiliar no nosso processo de engrandecimento, de aprimoramento moral. E para iniciarmos o estudo da noite com uma história que ilustra bem todo o estudo, com relação a um jovem que vai procurar o seu pai desesperado, suplicando-lhe auxílio, para que pudesse então auxiliá-lo a matar a sua esposa, uma vez que já não a aguentava mais. E esse pai, que muito amava aquele seu filho, se prontifica de imediato auxiliá-lo. E vai até a cozinha, pega um pote com um pó branco, que era um veneno, e entrega a esse jovem e orienta que seu filho deveria então a colocar um pouco diariamente nas refeições da sua esposa. Só que ele pede uma contrapartida ao seu filho, para que ninguém descobrisse que foi ele o autor daquele crime, deveria então passar a respeitá-lo, a tratar bem, a cuidar bem dela, a ser mais paciente, mais tolerante, ao saírem de mãos dadas, que fizesse, ao sair na rua, que fizesse de mãos dadas para que ninguém desconfiasse que foi ele o autor daquele crime. E assim foi feito. Esse jovem retorna para sua casa e começa então a administrar aquele veneno diariamente na refeição da esposa. Passa-se então, por volta de 15 dias, esse jovem retorna até seu pai novamente desesperado, suplicando-lhe novamente o auxílio. Ele diz assim: pai, o que nós podemos fazer para anular o efeito daquele veneno? Eu não quero mais que ela morra porque eu passei a amá-la. E o pai responde ao jovem: pode ficar tranquilo, meu filho. O que eu havia lhe dado era pó de arroz e ela não vai morrer, pois o veneno estava em você. Interessante nessa mensagem que a mudança que houve naquela relação não foi do outro, não foi daquela jovem, foi daquele que procurou então resolver de outra maneira. A partir do momento que cada um de nós fazemos uma reforma íntima, que passamos a tratar o outro bem, e como a vida é reativa, eu recebo o que dou a ela, ele passou a ter de volta aqueles sentimentos que ele passou a dar à sua esposa. E não que ele passou a se dar a amá-la, mas passou a se dar conta de um sentimento que ele já tinha e que havia ficado obscurecido pela indiferença que todos nós criamos a partir de um certo tempo que passamos a conviver com aquela pessoa. Então, essa zona de conforto da indiferença faz com que tenhamos esses sentimentos. Atitudes positivas geram sentimentos positivos. E a partir do momento que eu passo a respeitar, a amar, a perdoar, eu passo a receber aquilo de volta. Sempre quando, ou a maioria das vezes que nós conversamos com as pessoas com relação a casamento, sempre um reclama do outro, aponta no outro como a causa de dificuldades naquela relação. Eu ainda não vi alguém que tenha chegado para mim e dito assim: olha, casamento é complicado, relação a dois, mas o problema está em mim, eu preciso melhorar, me reformar. O que as pessoas geralmente fazem? Nossa, casar é difícil demais. Você tem que ver a minha esposa. Você tem que ver o meu marido. O que ele causa na nossa relação? Então, é muito fácil apontar o defeito no outro. Só que nós não mudamos a nossa relação quando queremos mudar o outro. É necessário que eu mude a mim mesmo, faça uma reforma íntima, para que essa minha melhora reflita nas atitudes daquele meu companheiro. E Jesus, sabendo disso, nos diz assim: que nós enxergamos um cisco no olho do outro, mas não enxergamos uma trave no nosso. Nós temos essa facilidade de identificar o defeito no outro. Então, que possamos olhar para dentro de cada um de nós, ao invés de apontarmos no outro a causa ou o motivo que tem dificuldades. Há uma mensagem que eu gosto muito, uma frase, que diz assim, que ao chamarmos um rio de violento, esquecemos de dizer quão violentas são as margens que o delimitam. A água, ela tem a capacidade de se moldar ao recipiente onde ela se encontra. Se ela estiver ali num ambiente mais tranquilo, vai virar uma lagoa.
Se colocarmos essa água num desnível, iremos criar uma cascata, uma cachoeira. Da mesma maneira, a pessoa com quem eu coabito. A minha esposa, talvez eu reclamo pelo fato dela ser ciumenta. Mas cabe em mim analisar essa margem que eu sou, que dou delimitações a ela. O que eu faço para que ela tenha essas demonstrações de ciúme? Será que eu não chego do futebol todos os dias tarde? Que eu já saio do serviço, vou para o futebol, desligo meu celular e não presto contas nenhuma de onde eu estou? Talvez eu mudando minhas atitudes, eu retiro dela aquela característica que ela não tinha, mas que eu dei causa. Talvez eu poderia chamá-la para ir comigo, mostrando que ali não tinha nada demais. Eu posso diminuir as minhas idas ao futebol e que com essa mudança, mudando a mim mesmo, eu passo então a receber dela as virtudes que eu achava que seria importante. Lá no Gênesis, na parábola Adão e Eva, conta-se que Deus, o Senhor, passeando pelo jardim, procura por Adão e diz: Adão, onde está? E Adão aparece todo tímido, sem graça, e diz: Ô Senhor, estava escondido porque estava nu e fiquei com vergonha. E o Senhor diz: mas como soubestes que estava nu? Por acaso comeu o fruto que havia proibido de comer? E a primeira resposta: a mulher que me destes por companheira me deu e eu comi. A primeira reação foi de apontar para o outro. A culpa não havia sido dele. Deus se volta para Eva e diz: mulher, o que fizeste? E ela: a serpente me enganou e eu comi. Deus olha para a serpente. E a serpente não tinha um quarto personagem e não tinha dedo para apontar. Então não pôde apontar para ninguém. Mas os dois personagens poderiam muito bem ter analisado a si mesmo e dito assim: Senhor, eu errei. Por mais que ela tenha me entregado do fruto, eu sabia que era errado. A culpa foi minha. Assumo essa responsabilidade, a partir de agora mudarei as minhas condutas, minhas atitudes e aceito aqui a prova que vier em cima deste erro. Mas é muito mais cômodo jogar para o outro. E fazemos isso em muitas vezes das nossas relações, o que dificulta ou quase que impossibilita a melhora nessa relação. Com relação às dificuldades na nossa relação conjugal, é natural que todos nós aqui tenhamos nossas dificuldades. Aqueles que já casamos sabemos, aqueles que não casaram, sinto informar, mas terão uma relação difícil. E qual é a nossa fonte para lidarmos com isso com tanta naturalidade? Questão 920 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta se pode o homem gozar da completa felicidade aqui na Terra, a Espiritualidade responde que não, ponto. Aí isso acaba aqui nos desanimando. Em outras palavras, eu posso ser completamente feliz no casamento? Não. Por isso a vida lhe é dada como prova ou expiação. O fato de estarmos encarnados em um mundo de provas e expiações, e qual o conceito de um mundo de provas e expiações? Nele há um predomínio do mal sobre o bem. Espíritos aqui encarnados ainda imperfeitos, indébitos com a providência divina. Então eu estou em débito, tenho minhas limitações, assim também como minha esposa tem. Mas isso não é para ninguém desanimar, nem eu deixar de casar por esse motivo. Porque a continuidade da questão, ela é mais motivadora. Dele, porém, cabe a suavização dos males e de sermos tão felizes quanto possível na terra. Jesus lhe dizia: meu reino não é deste mundo, a felicidade não é deste mundo. Mas cada um de nós podemos buscar suavizarmos essas dificuldades. Eu posso não ser completamente feliz, essa felicidade dos espíritos puros, mas posso ser feliz o suficiente dentro do que o mundo de provas e expiações me possibilita. Então, cabe a cada um de nós, ainda que estejamos num mundo tão difícil, complicado. Um segundo aspecto para a questão das dificuldades, Paulo dizia que nós somos rodeados por uma nuvem de testemunho. É com relação à espiritualidade à nossa volta. Temos os obsessores, espíritos afins. Quando eu fui casar, eu tinha 5 obsessores. Minha esposa, outros 5. Nos casamos, passamos a conviver no mesmo ambiente doméstico, agora com 10 obsessores. Fora o que nós fomos adquirindo ao longo do tempo.
Eu posso muito bem aqui agora apontar o dedo novamente. Eu posso, não, foi o obsessor. Porque nós sabemos que os espíritos influenciam em nossos pensamentos. Muito mais do que imaginais, que às vezes são eles que nos dirigem. Cômodo para mim. Eu me eximo da parcela de responsabilidade com relação a essas dificuldades. Mas essa é a questão 459, mas na 467, Kardec pergunta se nós poderíamos nos eximir da influência dos maus espíritos. E a espiritualidade responde que sim, pois nós mesmos os atraímos pelos nossos pensamentos e pelas nossas atitudes. Apontamos para cada um de nós novamente. Lá em casa, só entra quem eu quero. Só entra quem eu convido, quem eu permito. Só que ele interfona na portaria, ó, pode mandar subir isso. Da mesma maneira, a espiritualidade que nos rodeia. Só nos acompanha aqueles que nos atraímos. Então, cabe a mim analisar quais são minhas atitudes. Qual estilo de vida tenho procurado? Qual vício tenho tido no meu dia a dia? É bom que temos a possibilidade de sermos guiados pelos espíritos? Depende. Depende de como eu levo a vida, de qual programação acompanho, se eu tenho ou não algum tipo de vício, qual tipo de leitura tenho feito, leitura edificada, leitura que não me leva a nada, qual programação tenho assistido, qual estilo de música tenho procurado ouvir. Aí nós teremos a resposta de quais espíritos estão nos acompanhando. Se o obsessor quiser me acompanhar, pode? Pode. Vai ser muito bem-vindo. Vai para a evangelização infantil conosco? Vai fazer campanha do quilo, vai montar palestra, vai ouvir palestras. Nós vamos evangelizar nossos obsessores. Chico tinha o seu protetor espiritual, que era Emmanuel. Paulo tinha Estevão, de acordo com o merecimento e o estilo de vida que eles tinham. Então, se eu quero ser guiado por bons espíritos para que eu tenha boas atitudes no meu casamento, pratiquemos o bem. Qual a melhor maneira de afastar os maus espíritos? Pela prática do bem. A partir da prática do bem, eu aproximo os bons que afastam os maus. Novamente, a responsabilidade é de cada um de nós. A partir da mudança de atitude, de uma conduta diária que nós passamos a ter. Muitas pessoas também dizem assim: ai, mas casar é difícil demais. Nós somos muito diferentes. Passa na cabeça da gente assim, então para que casou? Né? Mas é natural que sejamos diferentes uns dos outros. Nenhum de nós aqui é igual ao outro. A começar pelas nossas digitais. Ao sermos criados simples e ignorantes, estagiamos em diversos reinos inferiores. Estagiamos no reino mineral, onde aprendemos a ligação, no reino vegetal, onde aprendemos a sensação, no reino animal, onde aprendemos o instinto. Depois individualizamos-nos e passamos a encarnar no reino nominal. Segundo André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, a partir do momento que passamos a encarnar no reino nominal, passaram-se 200.000 anos de jornada evolutiva. Já são aí algumas inúmeras encarnações. Cada um de uma maneira, cada um aprendendo de uma forma. Encarnamos nessa presente encarnação, eu e a minha esposa, pais diferentes, irmãos diferentes, culturas diferentes, escolas, tudo isso diferente. O que vai nos dando valores diferentes. E a gente casa e reclama que tínhamos que ser iguais. Eu sou do interior de Minas, minha esposa do interior de Goiás. Minha esposa adora piqui, eu não posso ver o cheiro. E o que mais irrita é que ela termina de comer o piqui e fica ruindo. E não para. E eu falo assim, você vai machucar essa boca sobre o espinho. E ela continua e vai dando agonia. E eu vou terminar o casamento com ela por causa disso? Quase. Às vezes dá vontade. Brincadeiras à parte, ao sabermos dessas diferenças que são naturais, a gente passa a tentar lidar com elas de maneira diferente. Eu não posso tirar aquilo que ela tem o prazer porque eu não gosto daquilo. E já casando sabendo disso, eu entendo que o casamento faz parte de um contrato de cessação. Eu passo a dividir aquilo, a dividir aquele espaço. Dele cabendo a suavização dos males e sermos tão felizes quanto possível na terra.
Vamos diminuir esses matos. Não que sejamos referência para ninguém, mas hoje eu compro piqui para minha esposa. Eu nunca imaginei que ia fazer, mas levo piqui para minha casa e ela faz arroz com piqui, quiabo com piqui, frango com piqui. E eu faço arroz, quiabo e frango sem piqui. E é bom mesmo. eu ainda não consegui adaptar. Abrimos a porta e janela do apartamento, ligamos o ventilador. Ela come na sala e na cozinha. E todo mundo fica feliz com isso. E a gente vai buscando a sanar essas dificuldades. Não que vamos brigar por causa disso, arrumar desentendimentos, mas entendendo o espaço do outro, aprendendo a dividir, o que vai também nos ensinando essa maturidade, essas virtudes. Abrimos mão do egoísmo, do egocentrismo. Com relação à importância do casamento, na questão 695, Kardec pergunta se o casamento, isto é, a união permanente entre dois seres, seria contrário à lei de Deus? A espiritualidade responde: é uma marcha do progresso à humanidade. Vejamos então o que a espiritualidade superior nos conta com relação ao casamento. A marcha do progresso. Na 132, Kardec pergunta: qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Deus vos impõe a encarnação com o objetivo de fazê-los progredir. Fazendo aqui um silogismo aristotélico, se o casamento é uma marcha do progresso à humanidade, e o objetivo de estar encarnado é o progresso, logo, o casamento é uma das principais ferramentas que eu tenho enquanto encarnado para atingir aquele objetivo de estar aqui. O casamento é uma bênção. Se eu não sou feliz no casamento, eu não teria o direito de reclamar dessa instituição bendita. Eu poderia dizer assim: casamento é maravilhoso. Eu não servi para o casamento, mas ele é uma bênção. Uma bênção. Talvez eu não soube lidar com dividir, com espaço do outro. Mas eu não tenho o direito de, porque o meu casamento vai mal, de reclamar dessa instituição tão maravilhosa. Porque ele é a marcha do progresso. Quando eu era solteiro, lá em casa, não tinha preocupação nenhuma. Ficava lá 2, 3 horas no banheiro, chuveiro quente. Chegava a conta de energia, mãe, chegou a conta de energia. Toma aqui. Ficávamos no telefone, mãe, chegou a conta de telefone. Mãe, minha roupa está suja, preciso dela lavar e passar. Morava onde tudo é meu, minha televisão, meu sofá, minha cama. Casamos e passamos a olhar o mundo com a ótica daquele que estava à frente. Eu saio do onde é meu para o tudo é nosso. Era minha televisão, meu sofá, agora é o nosso sofá, nossa televisão. Aprenda então a dividir espaço, a ceder. Aquela conta que antes chegava, eu nem esquentava com o valor, não me interessava se eu poderia ficar menos tempo no chuveiro. Agora eu olho para o meu filho, olho para minha esposa e falo: opa, essa conta aqui vem cara. Melhor a gente mudar algumas atitudes. Agora eu passo a preocupar, a sentir a importância de mudar alguns padrões da minha vida. Chegam os filhos, então eu havia saído do onde tudo é meu para o tudo é nosso, para o tudo é deles. Era minha sofá, meu sono, meu filme. Antes, depois o nosso sofá, o nosso sono, o nosso filme. Agora é o sofá deles, o filme deles e o sono que nem mais hoje eu tenho, porque eu já não durmo mais. E vem aquele amor de cessação, onde eu já não divido, mas entrego tudo que eu tenho em sacrifício daquilo. Para mim é muito importante. Se a terra é uma escola, o casamento é um mestrado. Chegada dos filhos, nosso doutorado. E vamos crescendo e aprimorando. Há uma pessoa muito próxima que levava a vida de qualquer maneira, tinha lá seus vícios, seu gosto pela bebida, e foi-se daquela maneira o tempo todo, mesmo depois do casamento. Recentemente estive com ele e ele me disse que agora enxerga a vida sob outra ótica. Abandonou aquele vício, passou a enxergar a vida de outra maneira, e nem ter ficado na UTI por ter capotado o carro, a vida ia mudar. Como mudou agora com a chegada dos filhos. E muitas vezes reclamamos da instituição casamento, talvez por não queremos lidar com responsabilidade, com dividir, com ceder. Mas nós não podemos negar que o casamento
é essa instituição tão bendita, tão maravilhosa. Invertemos o papel e fazemos uma inversão de valores. Outro dia, naquele programa sobre casamento dos sonhos, a pessoa casa, chamou o marido, um amigo, e a pessoa que era casada disse assim: não, casar é melhor que morrer enforcado. Tem outra mensagem que diz: quer caseis, quer não caseis, a vez de arrepender-vos. Nós invertemos o papel das coisas. Quando eu fui casar, minha sogra, chega que ser a sogra, mas que eu gosto muito dela, nós nos casamos, ela tinha acabado de formar, e eu havia pedido em casamento marcado, e a minha sogra olhou para mim e falou assim: ai, tadinha da minha filha, nem aproveitou a vida, vai casar. E eu fiquei pensando assim: por que não pode aproveitar a vida comigo? Nós delimitamos a vida em uma antes e uma depois do casamento. Filho, faz tudo que você tem que fazer, porque depois que você casar, acabou. Então faz, desfruta. Será que a partir do momento que nós temos responsabilidade, nossa vida acaba? Nós invertemos o papel das coisas. Essa vida de que levávamos enquanto solteiros, de oba-oba, o que ela nos traz em termos de progresso? Muitas das vezes acumulamos débitos, porque não tínhamos tanta responsabilidade. Então o casamento merece um tratamento muito melhor do que a maioria de nós acreditamos. Com relação a algumas sugestões que poderiam muito nos auxiliar no processo de melhora, lá na questão 919, Kardec pergunta assim, de O Livro dos Espíritos: qual o meio prático que tem o homem de se melhorar nessa vida e evitar o arrastamento ao mal? E ele responde, a Espiritualidade responde: um sábio da antiguidade já vos disse, conheça-te a ti mesmo. Pontapé inicial, o reconhecimento de cada um de nós, enquanto marido, enquanto esposa. O que eu poderia fazer nesta instituição para que pudéssemos ser mais felizes? Será que eu sou muito ciumento, impaciente, intolerante? Primeiro passo: enquanto eu não me reconhecer como alguém que dificulta aquela relação harmoniosa, eu não vou tentar mudar, porque eu ainda não me reconheci. Kardec, não muito satisfeito com a resposta, ele diz assim: não, entendemos a importância dessa máxima, mas nos dá uma sugestão melhor para que possamos colocá-la em prática, porque essa era a dificuldade. Santo Agostinho, que responde a questão seguinte, 919A, responde assim: poderias fazer então quando eu fazia quando encarnado, que todos os dias antes de dormir passava em revista analisando minha consciência, o que havia feito de bom, o que havia feito de ruim, o que poderia ali me envergonhar e quem eu teria de pedir desculpa no outro dia, caso houvesse errado. Há erros tão pequenos que, se nós não fizermos essa análise mais a miúde, passam despercebidos. E erros pequenos, acumulados durante 50, 60 anos, trazem um trauma muito grande. Trazendo essa questão para a minha vida, para a minha relação conjugal, o que eu, Wander, poderia fazer para melhorar aquela relação conjugal? Poderia ser mais carinhoso, mais paciente, mais tolerante? Será que hoje eu acordei com um beijo, dei um beijo antes de dormir? Será que eu fui ríspido? Já disse o quanto amado? Já fiz um elogio? Minha esposa, a gente vai arrumar para sair, e ela já chega olhando. Primeira coisa, tá linda. Se esquecer. É importante o elogio. Todos nós gostamos. E com o passar do tempo, nós vamos perdendo essas virtudes, essas características que não fizeram com que conquistássemos aquela pessoa. Vamos entrando nessa zona de conforto da indiferença e o casamento fica muito mais difícil agindo dessa maneira. Minha esposa gosta de um café da manhã mais adoçado, pãozinho de queijo, eu posso acordar mais cedo da manhã, satisfazê-la daquela maneira. Eu posso colocar um bilhetinho, uma rosa, deixar uma mensagem antes de sair para trabalhar, coisas pequenas, que ao longo de uma vida fazem uma diferença enorme. Eu tenho, não a esposa que eu tenho, mas a esposa que eu crio para mim. Eu posso ter a pior esposa do mundo, mas a partir de um processo de mudança, de reforma íntima, ter a melhor esposa do mundo. Simplesmente com a força do pensamento. Jesus nos ensina, se o nosso corpo, se nossos olhos forem bons,
todo o nosso corpo terá luz. Se eu abaixo a cabeça para enxergar a pedra, eu vou achar somente pedra. Questão de pontos de vista. Certa vez eu vi duas crianças olhando para o horizonte, onde havia uma árvore muito bonita. Flores amarelas caindo ao chão, dando um aspecto muito decorativo àquela região toda com gramíneas. Uma das crianças olha para frente e diz: que árvore mais linda. E a outra diz: mas quanta sujeira faz. A mesma cena, duas crianças diferentes, dois pontos de vista diferentes. Trazendo isso para o meu casamento. Eu posso chegar em casa, depois de um dia exaustivo de serviço, arrumar ali, colocar a comida no prato, que minha esposa havia deixado pronto, e dizer assim: nossa, mas que comida ruim. Trabalhei o dia todo, coloco o dinheiro aqui em casa para comer isso. A mesma pessoa, na mesma circunstância, fazendo a reforma íntima, mudando o seu olhar, chegava em casa, coloca aquela refeição que a esposa havia preparado e diz assim: pai, obrigado. Obrigado por essa família, por essa refeição, por essa esposa. Porque hoje, quando acordei, minha esposa já havia acordado, arrumado as crianças, levado as crianças para a escola, foi para o trabalho. Saindo do trabalho, passou novamente na escola, pegou as crianças, já voltou para casa e ainda teve tempo de preparar a minha refeição. Senhor, graças te dou por essa vida tão maravilhosa. Mesma circunstância, pontos de vista diferentes. Às vezes a minha esposa tem 1000 virtudes, 5 defeitos. E eu só quero enxergar os 5 defeitos. Eu obscureço aquelas virtudes. É o que a psicologia iria chamar de percepção seletiva. Todos nós aqui, eu acho que já passamos por uma situação de termos a intenção de trocar de carro e passar a procurar determinada marca. E que até então não observávamos quantos carros daquele modelo tinha na cidade. E que a partir do momento que eu decidi trocar e observar mais aquele carro, parece que de um dia para o outro a cidade ficou cheia daqueles carros. Não que tenha aumentado o número de carros, aumentou a minha percepção com relação àquele tipo de modelo. Onde eu quero chegar? Se eu ficar procurando somente os defeitos da minha virtude, os defeitos da minha esposa, eu vou enxergar somente os defeitos. E eles crescerão de maneira exponencial que superarão o número de virtudes. De outra maneira, eu posso ter uma esposa muito difícil, igual a mim, brincadeira, eu posso tentar enxergar somente as virtudes, ainda que tenha 1 milhão de defeitos, e transformar ela numa princesa, a partir dessa mudança do nosso olhar. O Espírito Gúbio, instrutor de André Luiz no livro Libertação, vai nos dizer ou ensinar sobre a importância do pensamento. Ele nos diz que o pensamento é uma força tão forte e criadora que eu posso ter a minha saúde plena e desenvolver uma doença a partir da força do pensamento. Pensando de maneira negativa, desenvolver uma depressão, uma predisposição ao suicídio. De outra maneira, eu posso ser uma pessoa enferma e ao pensar de maneira positiva e acreditar que eu posso me curar daquela doença, eu curo daquela doença. É como se fosse o placebo, um princípio farmacológico, em que o médico prescreve e administra determinada medicação para a pessoa, sem princípio ativo nenhum, farinha de trigo. E pelo fato daquela pessoa tomar aquela medicação, ela cura, porque acreditou que aquele remédio teria um efeito sobre a doença daquela pessoa. Então a força do meu pensamento é tão forte que eu posso ter uma pessoa muito difícil convivendo comigo, mas que eu passo a acreditar que ela é uma pessoa maravilhosa, que ela me presenteou com os maiores tesouros que eu tenho na vida, que são os meus filhos, com quem fiz um planejamento, com quem está há anos do meu lado. Eu posso então transformar aquela pessoa em alguém muito melhor, com a mudança de pensamento, com a boa vontade, ao invés de ficar procurando defeitos, dificuldades na nossa relação. Uma outra sugestão, na oração de Padre Zezinho, ele conta que certa vez uma criança lhe parou e perguntou o que era preciso para ser feliz. Vou pedir autorização para o Padre Zezinho para acrescentar só 2 palavras: no casamento.
amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia. E ao chegar ao final de uma vida, eu teria tido um casamento muito mais feliz. Convidemos Jesus para essa festa. Diariamente, através das nossas orações diárias, através das nossas atitudes no bem, semanalmente, através do culto no lar, como ele nos ensina, onde tiver 2 ou mais pessoas reunidas em meu nome, que lá ele estaria. Permitamos a entrada de Jesus nas nossas casas. Como fizeram nas bodas de Caná. O que aconteceu nas bodas de Caná foi que o vinho foi acabando e aqueles jarros ficaram vazios. Aquele casamento havia ficado vazio. Como a maioria dos nossos casamentos sem Jesus, fica-se muito vazio. A partir do momento que Jesus é convidado para aquela festa, ele enche novamente aquele casamento vazio, aquelas jarras que estavam vazias. E aquele vinho, aquele prazer que Jesus traz para aquele casamento é muito melhor que o vinho do início do casamento. Desde que façamos como nos ensinou Maria, naquele pedido feito aos trabalhadores da festa. Fazei tudo o que ele disser. Quando convidamos Jesus para a nossa festa de casamento, o casamento que estava vazio, que façamos tudo quanto ele disse, ele salvou aquela festa que teria terminado sem aquele vinho. Um vinho muito mais gostoso, muito saboroso que do início do casamento, onde tudo era muito maravilhoso. Uma outra sugestão, oração de São Francisco. Senhor, fazei de mim instrumento de vossa paz. Não é fazer da Mara, não é fazer do meu marido, fazei de mim. Que eu possa ser instrumento dessa paz e possa ter paz no meu casamento. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais. Consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Nessa oração nós temos inúmeras virtudes, que serão importantíssimas para uma melhora na minha relação conjugal. Com essas virtudes eu desenvolvo a melhora na minha vida, não somente na relação conjugal, mas em quaisquer relações que eu me encontro. Na relação de trabalho, com o meu patrão, com funcionários, no trânsito. Na segunda parte da questão, ele trabalha muito mais a importância de ele fazer ou ele servir do que ser servido. Que eu procure mais, sem receber nada em troca. E muitas vezes casamos para fazer com que o outro seja nosso servidor. Eu casei para ser feliz. Experimenta casar para fazer o outro feliz. E essa servidão, esse compromisso de fazermos pelo outro, fará com que sejamos muito mais felizes. Como nos ensina Jesus, aquele que quiser ser o primeiro no reino do céu, sirva, pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Agindo dessa maneira, seremos muito mais felizes. O casamento é como um jardim. Para que eu construa um jardim, quais são as etapas? Capino, descubro ali um pedaço de terra, deixe exposto ao sol, planta algumas sementes, adubo, rego, podo, retira as ervas daninhas. A partir do momento que esse jardim se encontra formado, é necessário que vez ou outra tenha uma manutenção. Eu continue regando, adubando, podando. Não é um processo que eu faço uma única vez. E assim é o casamento. Há necessidade de um cuidado diário. Nesse jardim, onde eu deveria então regar com a paciência, plantar as sementes do amor, do Evangelho, adubar com respeito, com a compaixão, retirar as pragas do egoísmo, da vaidade, podando-se, para que então esse jardim, a partir dessas virtudes, eu possa produzir bons frutos. Os bons frutos da longevidade,
da fraternidade, da harmonia, de filhos voltados para um caminho do bem, para um caminho que o Cristo nos orienta. Mas isso depende do nosso processo de reforma íntima, da nossa melhora, da nossa busca constantemente pelo Cristo. Quando perguntado, na questão de número 886 de O Livro dos Espíritos, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, tal qual entendia Jesus? Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Se devemos ser benevolentes para com todos, quão não benevolentes devo ser para com aquele que coabitamos? Para o pai, mãe dos meus filhos, para com aquele que fiz um compromisso, que está ali comigo no dia a dia, esperando as dificuldades. Indulgência para com as imperfeições dela. A partir do momento que eu não tenho essa indulgência, fica muito difícil esse processo. Porque ela tem as dificuldades dela, as imperfeições, assim como eu também as tenho, no mundo de provas e expiações. E se nós não entendermos essas dificuldades do outro, o processo fica muito difícil. Perdão das ofensas. Perdão, que é o sacrifício mais agradável a Deus, como nos ensina o Evangelho. Quer aprender a perdoar? Casa. Não quer aprender a perdoar? Espera um pouco. Espera um pouco e começa no primeiro dia. Começa na lua de dia. Então é necessário que tenha esse perdão. Então o casamento nos propicia, nos beneficia com essa série de virtudes. Que talvez sem ele, teríamos de passar por outras dificuldades, talvez, para que pudesse desenvolvê-las. A importância do diálogo, de sabermos ouvir. Muitas vezes queremos só falar, e eu que o diga. Agora, saber que o outro também tem necessidade de falar. Muitas das vezes, aquele que nos diz algo não espera de nós que resolvamos seus problemas, mas ele espera simplesmente que possamos escutá-lo. Imaginemos aqui o quão prazeroso é conversar com aquele que sabe ouvir-nos, que espera o momento certo de dizer a resposta. Um casamento que não há diálogo, em que um não saiba esperar o outro terminar, ou fica interrompendo, multiplicando por 60 anos, torna insuportável. Ao interrompermos alguém, enviamos várias mensagens negativas. Eu mostro para o outro que não estava concentrando no que ele havia me dito, que já estava pensando na resposta. Mostro que o que eu estava dizendo era mais importante do que ele tinha para me dizer. Isso é muito ruim. E o diálogo pode ser conversando, não precisa de gritar, não precisa de falar muito feio. A gente pode conversar baixinho, com muito amor, com muita paciência. E ouvindo essas necessidades do outro, aquilo que eu preciso de fazer para melhorar, e colocando em prática dentro daquilo que cada um orienta, o casamento fica maravilhoso. Ô, meu amor, é isso que você quer de mim? Então, a partir de agora você já tem. Imaginemos como éramos quando na fase de namoro, nos primeiros meses de casamento. E por que essa frieza agora? Por que essa indiferença? André Luiz vai nos dizer, tanto no livro Espírito da Verdade, que deveríamos tratar os de fora como se fosse visível, aos familiares como se fosse visível. Porque nós tratamos os de fora muito bem, e aqueles com quem passamos muito tempo nos tornamos indiferentes. Por que não tratar todos de maneira muito positiva e harmoniosa? Outro dia eu vi uma reportagem, dentro do servir, que homens que lavavam pratos eram mais felizes. Foi feito esse estudo na Suécia e acompanharam por 26 anos 720 famílias. Sempre quando eu falo isso a gente vê, Não sei por quê. Então sempre que... Com relação a esse estudo, acompanhou-se então esses familiares. E ao final de 26 anos, eu vim pensando na paciência daquelas pessoas que participaram desse projeto, que os maridos que lavavam pratos, que auxiliavam as suas esposas, desenvolveram menos doenças ligadas à mente. Menos ansiedades, menos depressão, menos esses tipos de distúrbios. Da mesma maneira, as suas esposas.
E aqueles maridos que não auxiliavam desenvolveram mais esse tipo de doença. Não que lavar pratos seja uma atividade prazerosa, não que eu goste muito, mas imaginemos aqui a circunstância. Aquele que lava um prato, ele executa aquele ensinamento: façais aos outros aquilo que gostaria que vos fizesse. Então aquela esposa que vê o marido lavando o prato, que não deixa ali tudo para ela, que não a sobrecarrega, ele recebe de volta a gratidão, a compaixão. Nossa, que homem mais lindo, vem aqui, me ajuda. Diferente daquela esposa que chega lá, tem aquilo tudo e ele não ajuda com nada. Essa é a consequência do servir. Em vez de sentar ali no recanto do guerreiro, agora eu tenho que ter tudo. Não. O mundo mudou muito. A mulher alcançou agora o mercado de trabalho e vem superando cada vez. Então, se a mulher saiu de casa para trabalhar, possamos dar um pouco de nós também agora dentro de casa, que não nos custa nada. Jesus nos ensina: conhecereis a verdade e a verdade vos tornará livres. Quando nós sabemos que aquela pessoa com quem hoje eu me casei, fiz um compromisso no plano espiritual antes de encarnar, eu passo a entender melhor o porquê de estar com ela, o porquê dessas dificuldades. Não fico olhando para o lado dizendo assim: eu podia ter casado com o irmão dele, tão mais calmo, tão mais tranquilo. Nós tomamos os remédios pelos quais precisamos. Se eu tenho um câncer, eu não vou tomar um anti-inflamatório, é quimioterapia e radioterapia. Então, se nós temos um esposo difícil, é porque aquilo que deveria ser trabalhado em cada um de nós também era difícil. Talvez aquele marido, aquela esposa que eu tanto reclamo hoje, foi meu filho, minha filha na encarnação passada, e que talvez eu não tenha tido tanto entusiasmo em educá-lo. E que hoje eu tenho que chupar aquele limão que eu ofereci para a vida. Do contrário, se eu tivesse educado, dado amor e atenção, hoje eu tinha atraído para mim uma pessoa com mais virtudes, talvez. Com relação aos tipos de amores, há um amor que os gregos chamavam amor eros, que é um amor ligado à sensualidade, ao desejo físico. Um outro amor que os gregos chamam de filho. É um sentimento fraterno, por familiares, amigos, e que nesse sentimento há uma condicionalidade. Eu gosto de você, você gosta de mim. Eu te trato bem se você trata bem, eu te ligo, você me liga. Se você não responder o recadinho no WhatsApp, eu também não respondo. Busquemos todos nós, cônjuges, o amor ágape, um amor incondicional. Que eu te amo independente de você me amar. Eu vou cuidar de você, independente de reciprocidade. É aquele sentimento que nós vemos de alguns casais que passam anos de uma pessoa acompanhar da outra no hospital. Muitas vezes em estado vegetativo, que ela só doa. Ela já não recebe um carinho, uma palavra amiga, mas no entanto está ali. É desinteressado, não cobra. Como nos mostra lá no filme Diário de uma Paixão, acho bonita a mensagem final, que um casal que fica durante o filme, a mulher desenvolve-se então Alzheimer e vai morar no hospital. E os filhos vão visitar os pais, e essa mulher já não reconhece nem o marido e os filhos. E os filhos dizem assim ao pai: pai, por que você não volta a morar conosco? A mamãe já não nos reconhece. E ele diz assim: não, vocês não entendem, vocês não estão entendendo como é que são as coisas. Eu amo sua mãe, ela é a razão da minha vida. Independente dela me reconhecer, eu sou feliz por ela existir. Não precisa dessa reciprocidade. É o amor que Paulo nos ensina na carta aos Coríntios. O amor não se ufana, o amor não se ensoberbece, o amor não se arde em ciúme. O amor tudo sofre, o amor tudo pode, o amor tudo crê, o amor jamais se acaba. Para encerrarmos com a passagem do Cristo, quando ele nos ensina: aquele que ouve as minhas palavras e as pratica é como um homem prudente, que edificou as suas casas sobre a rocha. Vieram os ventos, vieram as tempestades, e essa casa continuou de pé. Aquele, no entanto, que ouve as minhas palavras e não as pratica é como um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Vieram os ventos, vieram as tempestades,
E essa casa caiu e a ruína foi total. Que possamos edificar verdadeiramente a nossa casa sobre a rocha chamada Evangelho. Que Jesus possa ser o primeiro convidado para esse banquete. No mundo de provas e expiações é natural que venham então tempestades e ventanias. Mas se essa casa estiver edificada sobre a rocha chamada Evangelho, convivência com oração, se acreditarmos no Cristo, independente do mundo que esteja à minha volta, esse casamento continuará de pé, porque estará fundado sobre essa rocha chamada Evangelho. Gostaria de agradecer a casa, ao carinho de sempre, a Pérola pelo convite, que Jesus possa iluminar não só o casamento de cada um, mas a vida de maneira geral, e que possamos buscar sempre no Cristo as mensagens consoladoras para as nossas vidas de maneira geral, e que possamos ter um casamento abençoado, porque a partir de um casamento abençoado e harmonioso, teremos também filhos mais harmoniosos, um mundo melhor, com menos maldade, porque tudo começa no seio da família, com esse pontapé inicial que é o casamento. Jesus ilumina o caminho de cada um. Amém.